Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h32. Olá, muito bom dia para você. Quarta-feira, 31 de julho do ano de 2024. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo na bancada, Daliana Oliveira. Muito bom dia, Daliana. Muito bom dia para você, Wesley. Um ótimo dia para você também que acompanha o Jornal Verde Vale dessa quarta-feira, agora 6h32. Você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Concurso unificado. Provas começam a ser distribuídas no dia 3 de agosto. Grupo preso suspeito de roubar carga de cigarros avaliada em mais de R$800 mil. Pente fino. O governo revisa benefícios do INSS em agosto. Goiás registra queda de quase 95% nos casos de dengue. Desenrola Fies. Chega a 343 mil acordos em todo o país. Pagamentos do Bolsa Família continuam nesta quarta-feira. Com a volta da chuva, Conta da Luz terá bandeira verde em agosto sem cobrança de taxa extra. 3 apostas dividem R$102 milhões da Mega Sena acumulada. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h33. Uma ótima manhã de quarta-feira para você, último dia do mês de julho. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do nosso Jornal Verde Vale. A Polícia Federal indiciou o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, pelos crimes de corrupção passiva e peculato. O atual governador é investigado desde 2023 com autorização do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Ele é suspeito de envolvimento em um esquema de mandatos anteriores quando era vereador e também vice-governador do Rio. O relator do caso é o ministro Raul Araújo. Com pedido de indiciamento, caberá à Procuradoria-Geral da República decidir agora se apresenta denúncia, se pede mais diligências à Polícia Federal ou se arquiva o caso. Segundo as investigações da Polícia Federal, Cláudio Castro recebeu aproximadamente R$400 mil em pagamentos indevidos entre 2017 e 2019, período em que foi vereador do Rio e vice-governador do estado. O ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, disse nesta terça-feira que o programa Voa Brasil, que proporciona passagens aéreas de até R$200 para aposentados do INSS, vendeu 3 mil passagens desde o lançamento na semana passada. O número representa 0,1% do total oferecido no primeiro dia. Quando foi apresentado pelo governo no dia 24 de julho, 3 milhões de passagens foram disponibilizadas para a compra no site do programa. Não haverá gasto de dinheiro do orçamento federal para reduzir o custo das passagens para quem comprar pelo Voa Brasil. O trabalho do governo foi costurar com as companhias aéreas um acordo para que ofereçam os bilhetes a esse preço para quem não viajou nos últimos 12 meses. E o resultado da Mega Sena 2.755, que tinha o prêmio de R$102.668.082, foi divulgado ontem em São Paulo e 3 apostas acertaram as 6 dezenas e dividem a bolada. Cada um vai receber R$34.222.694. Os números sorteados ontem foram 7, 13, 17, 33, 41 e 58. Os vencedores são de Ipatinga e Varginha, em Minas Gerais, e de Dayatuba, em São Paulo. A aposta paulista foi feita nos canais eletrônicos da Caixa e as apostas mineiras foram feitas em casas lotéricas. 253 apostas acertaram 5 dezenas e vão receber R$18.866 cada uma. Os 13.415 acertadores da quadra vão sacar cerca de R$508,29 cada. 6h36 e pagamentos do Bolsa Família continuam nesta quarta-feira.
Nesta quarta-feira, dia 31, a Caixa finaliza o pagamento do Bolsa Família, referente ao mês de julho, com a realização do crédito para os beneficiários com o número de identificação social, o NIS, terminado em 0. O pagamento é realizado preferencialmente na conta do Caixa Tem ou na poupança fácil da Caixa. Vale lembrar que, com a conta no Caixa Tem, o beneficiário pode fazer transferências, pagar contas e fazer até Pix direto no aplicativo do celular. O benefício também pode ser movimentado utilizando o cartão de débito da conta nos comércios ou nas unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e em agências da Caixa. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família é bem fácil. Basta entrar na loja de aplicativos do seu smartphone. É de graça, não se esqueça. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h37. Informações do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento mostram que em Goiás existem 127 crianças e adolescentes aguardando a adoção. Atualmente são 764 jovens acolhidos no estado, dos quais 56 estão em processo de adoção, enquanto 34 estão em busca ativa por novas famílias. Procurando crianças para adotar, existem 1.096 pretendentes aptos em Goiás. Desde 2019, foram 410 jovens adotados no estado. A busca ativa é um processo de busca por famílias para crianças com mais de 7 anos ou com mais de 3 irmãos com alguma deficiência física e para adolescentes de forma geral. Como esses grupos são os menos solicitados pelos pretendentes, o estado organiza atenção específica para atendê-los. Em 2021, o estado goiano possuía 94 jovens disponíveis para a adoção. Em levantamento feito na época, era possível ver que 62% das famílias que pretendem adotar não aceitam acolher irmãos e 75% preferem crianças que tenham até 5 anos de idade, e as tendências se mantêm. As burocracias associadas ao processo de adoção e as preferências das famílias que buscam adotar acabam por contribuir para o aumento da fila de jovens na espera por um novo lar. O governador Ronaldo Caiado entregou na tarde desta segunda-feira as novas viaturas para a Polícia Rodoviária Estadual. A substituição da frota teve um investimento de milhões e é fruto de uma parceria entre a Goinfra e a Polícia Militar do Estado de Goiás. O governo goiano abriu o processo de aquisição de antenas via satélite da empresa Starlink para conectar as viaturas, em especial nas regiões rurais. As viaturas vão atender aos 6 batalhões rodoviários do estado e às 36 barreiras nas rodovias goianas para garantir mais segurança nas rodovias e fronteiras. Marco Aurélio Godinho, comandante da PRE em Goiás, ressaltou a renovação total da frota de viaturas da unidade e destacou a importância da medida para garantir o melhor atendimento nas ocorrências e segurança dos agentes. 6h39, o governador Ronaldo Caiado criticou a atuação do IPHAN em recuperação de prédios históricos de Goiás. Vamos saber dos detalhes com Rafael Mesquita. O governador Ronaldo Caiado fez críticas à superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN. Que eu tenho tido uma dificuldade muito grande em poder tratar com o IPHAN. Parece que é quase uma posição política contrária ao estado de Goiás. A crise se intensificou por conta de auto de infração e multa aplicada ao governo de Goiás pelo Instituto, que é ligado ao governo federal. A Igreja do Ferreiro, que é uma igreja que ela tem tudo a ver com a nossa história de Goiás, faz parte ali do caminho de Cora Coralina, e ali tem a Estrada Imperial que levava-se o ouro de Goiás para o Rio de Janeiro. Então é uma estrutura histórica e ela é também tombada pelo governo e pelo IPHAN. Depois que o governo de Goiás paga todos os custos, recupera 100% uma igreja que havia sido recuperada pelo IPHAN há 12 anos atrás, estava totalmente destruída. Eles chegaram lá para querer dizer que não podia fazer por aquele formato ou outro, sendo que aqueles fizeram lá estava totalmente caindo a parede da igreja. Então, foi um embate que nós tivemos para mostrar que realmente o estado de Goiás não é hierarquicamente subordinado a IPHAN. Caiado também reclamou que o IPHAN impediu o governo de realizar determinadas intervenções no Palácio da Instrução, em obras de restauração há 3 anos. O primeiro prédio Art Deco do nosso estado de Goiás, que foi aqui na capital em 1927. Só que há 3 anos atrás, em 2021, eu entreguei a obra. O IPHAN foi lá e disse, não pode mexer aqui nessas travessas aqui
da cobertura do Palácio da Instrução da Secretaria de Educação. O que aconteceu? 3 anos agora, desaba-se todo aquele telhado. Então, eu levei a representante do IFAM e perguntei, e agora, quem vai pagar? Está aqui o laudo de vocês que não autorizaram. E quem vai pagar esse prejuízo? Já sobre o batalhão da polícia, Caiado questiona o fato de o IFAM ser o responsável pela restauração, mas ter desistido da obra sob o argumento de que não houve liberação de verba. Aí vão para a terceira obra, certo? A obra que ela é 100% do IFAM, que é o batalhão da polícia, que eles começaram a fazer. Agora veja bem o que eu recebi de resposta. Não, governador, como não mandaram verba para cá mais no governo anterior, certo que não é verdade, porque o que foi feito lá até agora foi do governo anterior, governo federal. Eles disseram o seguinte, então, nós desconsideramos e retiramos da responsabilidade do IFAM essa obra aqui do batalhão da Polícia Militar, que é um prédio tombado como prédio histórico da cidade de Goiás. Eu disse, mas como assim? Você realmente, simplesmente exclui o batalhão da Polícia de Goiás? É isso que vocês estão fazendo? Caiado falou ainda em discriminação com a cidade de Goiás e posição política contrária ao Estado. Não tem explicação, a não ser que seja, única e exclusivamente, tiro político, tá certo? Para discriminar, tá certo? A cidade de Goiás, da qual tem a minha vinculação familiar e tudo mais, e a minha pessoa, o governador de Goiás. Rafael Mesquita, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h43. E sob a liderança de Rebeca Andrade, o Brasil fez a pontuação de 164,497 na final por equipes da ginástica artística feminina e garantiu medalha inédita na modalidade. Na Bercy Arena, as brasileiras fizeram um espetáculo à parte na tarde de ontem e conquistaram um pódio histórico nas Olimpíadas de Paris. Com Simone Biles dos Estados Unidos terminaram com a medalha de ouro, enquanto que a Itália garantiu a prata olímpica por menos de um ponto de distância para o Brasil, terceiro colocado. No detalhe, as brasileiras garantiram o pódio apenas na última rotação, com um salto praticamente perfeito do maior nome da ginástica brasileira, Rebeca Andrade. E nessa terça-feira, o time Brasil entrou em quadra no handebol feminino nos Jogos Olímpicos de Paris, dessa vez para enfrentar a anfitriã França. Na Arena Paris, suas brasileiras levaram a pior e foram derrotadas por 26-20. Com a derrota, as leoas do Brasil seguem fora da zona de classificação para as quartas de final, restando 2 jogos para a final da primeira fase. Esta quinta-feira e sábado enfrenta a Holanda e a Angola, respectivamente, em busca dessa vaga. Invictas em Paris, Carol e Bárbara conquistaram mais vitórias no vôlei de praia olímpico desta terça-feira. Após um triunfo contra as japonesas na estreia dos Jogos Olímpicos, a dupla brasileira venceu as lituanas Paulikiene e Halpelite por 2-0. Na Arena do Campo de Marte, as brasileiras foram dominantes contra a dupla da Lituânia e conquistaram vitória firme na sua segunda partida pelas Olimpíadas. O triunfo encaminhou a classificação da dupla para a próxima fase da competição. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h45. Os contratos futuros da soja negociados na Bolsa de Mercadorias de Chicago fecharam essa terça-feira em baixa pela terceira sessão seguida. O mercado segue sendo pressionado pelo clima favorável nos Estados Unidos. Além disso, a queda do petróleo contribuiu para a retração. Os boletins meteorológicos apontam chuvas em bons volumes e temperaturas amenas em agosto no meio-oeste norte-americano. As condições favorecem a evolução das lavouras e encaminham uma safra cheia. É importante lembrar que o mês de agosto é essencial para a definição do potencial produtivo para a produção de grãos nos Estados Unidos. O Departamento de Agricultura americano divulgou ontem os dados sobre as condições das lavouras de soja. Segundo o órgão, até 28 de julho, 67% estavam entre boas e excelentes condições, 25% em situação regular e 8% em condições entre ruins e muito ruins. Na semana passada, os índices eram de 68%, 24% e 8%, respectivamente. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h em ponto agora, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale. O pente fino do INSS 2024 é uma medida que visa assegurar a validade dos benefícios temporários e reduzir fraudes no sistema previdenciário.
Com o objetivo de revisar cerca de 800 mil benefícios, a iniciativa busca garantir que apenas aqueles que realmente precisam dos auxílios os recebam. Em agosto deste ano, o governo brasileiro vai retomar o pente fino dos benefícios do INSS, a primeira auditoria desde 2019. Este processo, realizado a cada 2 anos, focará em benefícios temporários, como o auxílio-doença e o benefício assistencial, impactando cerca de 800 mil pessoas. A revisão visa assegurar a justa distribuição dos recursos públicos e detectar fraudes. O procedimento de revisão vai incluir avaliações individuais e um extenso cruzamento de dados cadastrais, utilizando informações de várias bases de dados governamentais. Essas ações buscam otimizar a aplicação dos fundos do INSS e garantir que os benefícios cheguem a quem realmente precisa. E o programa Farmácia Popular, que agora oferece 95% dos medicamentos e insumos gratuitamente para toda a população, já beneficiou cerca de 1.200.000 brasileiros nas 2 primeiras semanas de ampliação. Com a medida anunciada no dia 10 de julho pela ministra da Saúde, Nízia Trindade, remédios indicados para o tratamento de colesterol alto, doença de Parkinson, glaucoma e rinite passaram a ser disponibilizados gratuitamente para a população de todo o país. O programa oferta 41 itens, entre fármacos, fraldas e absorventes, e até a implementação dessa medida, somente medicamentos indicados para pessoas com diabetes, hipertensão, asma, osteoporose e anticoncepcionais eram gratuitos. E com a volta da chuva, a conta de luz terá a bandeira verde no mês de agosto, sem cobrança de taxa extra. Essa boa notícia quem traz é Humberto Ferretti. Conta de luz terá bandeira tarifária verde em agosto, ou seja, vai ficar mais barata na comparação com julho, quando foi acionada a bandeira amarela, que acrescenta uma taxa extra de R$ 1,88 a cada 100 kWh. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, explicou que a bandeira amarela neste mês foi consequência da previsão de que ele seria mais seco que o normal. Porém, com a chuva que caiu no sul do país em julho e ajudou a melhorar os níveis dos reservatórios, foi possível retomar a bandeira verde, na qual não há cobrança de taxa extra na conta de luz. Quando o nível dos reservatórios cai, é preciso tomar medidas como o acionamento das usinas térmicas, por exemplo. Como elas produzem uma energia mais cara, aí são ativadas as bandeiras amarela ou até vermelha e a conta de luz sobe, para que o consumidor ajude a pagar a despesa extra. Sem esquecer que antes da bandeira amarela de julho, o país ficou na bandeira verde por 26 meses, de abril de 2022 até junho deste ano. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h03 e um grupo foi preso na BR-070, no entorno do Distrito Federal, suspeito de roubar uma carga com centenas de maços de cigarros avaliada em mais de R$800 mil. Segundo a Companhia de Patrulhamento Especializado, CPE, da Polícia Militar, o motorista ficou confuso na abordagem e confessou que fazia parte de um esquema de roubo de cargas. A prisão aconteceu nesta segunda-feira em uma força-tarefa da Polícia Militar de Goiás e do Distrito Federal. Segundo os policiais, a carga foi roubada de uma grande empresa de cigarros. A ocorrência do roubo foi registrada em Lusiânia e já o caminhão foi abandonado em Águas Lindas de Goiás. O próprio motorista, após confessar, levou os PMs até uma casa no Distrito Federal, onde foram encontrados diversos tipos de cigarros. Além da carga roubada, também foram achados R$50 mil em cigarros eletrônicos contrabandeados. Os nomes dos 3 presos não foram divulgados. A carga roubada foi recuperada e os itens contrabandeados foram apreendidos. E um grupo de auxiliares da atual gestão anunciou apoio ao pré-candidato do MDB em Aparecida de Goiânia, Leandro Vilela. Na última segunda-feira, eles contrariaram a decisão do prefeito Vilmar Mariano e aderiu ao projeto de oposição encabeçado pelo deputado federal professor Alcides. Os auxiliares da prefeitura possuem estreita ligação com o ex-prefeito Gustavo Mendanha, entusiasta do projeto liderado por Leandro. Nas redes sociais, Gustavo Mendanha comemorou o apoio em peso dos auxiliares da gestão municipal. 7h05 e a Polícia Rodoviária Federal prendeu na manhã desta terça-feira um homem que transportava 50 quilos de maconha da BR-158 em Jataí.
A ação ocorreu de forma conjunta com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Mato Grosso do Sul e o Comando de Policiamento Rodoviário da Polícia Militar de Goiás. Segundo a PRF, os agentes deram voz de parada ao veículo na rodovia. Eles então fizeram buscas no veículo e encontraram a droga no banco traseiro do carro. O entorpecente estava dentro de uma caixa distribuída em vários tabletes. Questionado, o homem de 27 anos confessou que receberia R$5.000 para entregar a droga em Anápolis. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, contudo, ele não quis dizer onde recolheu o entorpecente ou detalhes sobre o contratante. E o desmatamento cai 59% em Goiás no primeiro semestre deste ano. Essa boa notícia, quem nos traz em detalhes é a Juliana Carnevale. Dados do Sistema de Alerta de Desmatamento do Cerrado, desenvolvidos pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, mostram que o desmatamento em Goiás caiu 59% no primeiro semestre de 2024, na comparação com o mesmo período do ano passado. De janeiro a março de 2023, a área alcançada pelos alertas de desmatamento no estado foi de 36.819 hectares. No primeiro semestre deste ano, a área foi de 15.005 hectares. Goiás é o estado do Cerrado brasileiro em que houve a maior redução do indicador. A região do chamado Matopiba, formada por Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, continua a responder pela maior parcela do desmatamento no bioma, com 77%. Outra notícia positiva é de que não há municípios goianos entre os 10 com mais área desmatada no Cerrado brasileiro em 2024. Os 5 primeiros são Balsas, no Maranhão, Ponte Alta do Tocantins, no Tocantins, Alto Parnaíba, no Maranhão, São Desidério, na Bahia e Uruçuí, no Piauí. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h07. E a seleção brasileira sofreu a segunda derrota no torneio de basquete masculino nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Depois do revés na estreia para a França, vice-campeã olímpica, o Brasil perdeu para a Alemanha, a atual campeã mundial, por 86-73 em jogo do Grupo B, no estádio Pierre Mauroy, nesta terça-feira. Mesmo com os 2 resultados negativos, a equipe ainda tem chance de classificação às quartas de final. Apesar das 2 derrotas, a seleção brasileira, como disse a Daliana, tem chances de ir às quartas de final, já que passam de fase os 2 primeiros colocados de cada um dos 3 grupos e os 2 melhores terceiros colocados. É nessas 2 últimas vagas que o Brasil aposta suas fichas. Uma vitória no último jogo da fase de grupos contra a seleção japonesa nesta sexta-feira às 6 horas no horário de Brasília será decisiva para as pretensões brasileiras. E o Corinthians chegou a um acordo salarial e de luvas para contratar o volante colombiano Gustavo Cuellar, de 31 anos, para um contrato de 3 temporadas, com opção de mais 1 ano a partir de metas pré-estabelecidas. Agora, o avanço da negociação depende do Al Saab da Arábia Saudita. A proposta enviada pelo Corinthians ao time saudita é de $4 milhões, cerca de R$22 milhões, parcelados em 3 vezes. A direção alvinegra não descarta o pagamento à vista e aguarda uma resposta nos próximos dias. Gustavo Cuellar trocou o time da Arábia Saudita no meio do ano passado, quando deixou o Al Hilal para assinar até o fim de 2026 com o Al Saab, que pagou cerca de $5 milhões para contratar o colombiano. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h09. O levantamento anual de intenção do plantio da Data Agro Grãos para a safra 24-25 aponta incremento na área de soja do Brasil pelo 18º ano consecutivo. Assim, passa de 46.184.000 hectares na temporada 23-24 para 46.890.000 hectares no próximo ciclo, a iniciar em setembro, o que representaria um aumento de 1,5%. A consultoria sinaliza uma produtividade de 3.554 quilos por hectare nesse primeiro momento, com produção potencial de 166.644.000 toneladas. Em caso de confirmação, esse volume seria 12% superior à revisada safra colhida neste ano, de 149.262.000 toneladas. Conforme levantamento feito junto aos produtores, o aumento de área da soja deve acontecer de forma homogênea em todo o país, assim como nesse ano. 7h10. O Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA,
quer abrir o mercado da Guatemala para carnes de aves, material genético avícola, ovos, pele suína desidratada, produtos lácteos e pescados aqui do Brasil. O pedido de aval para a exportação desses produtos foi apresentado por uma comitiva da pasta em missão à Guatemala. Foi o que informou a pasta em nota. Na viagem ao país, Perosa, com representantes da Associação Brasileira de Proteína Animal, se reuniu com a vice-ministra de Sanidade e Agropecuária da Guatemala, Marisa Eugênia, e com representantes da Câmara Guatemalteca de Alimentos e Bebidas. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. E uma boa notícia: Brasil gera 201 mil empregos com carteira assinada no mês de junho. Os detalhes deste levantamento com Jonathan Ferreira. O Brasil gerou 201.705 postos formais de trabalho em junho deste ano, segundo dados divulgados nesta terça-feira pelo ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Os dados são referentes ao novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o novo CAGED. Apenas o Rio Grande do Sul fechou o mês de junho com corte de vagas, com a redução de 8.500 postos de trabalho. O ministro Luiz Marinho afirmou que a indústria irá alavancar a geração de empregos no estado a partir do ano que vem. Eu acredito que o ritmo das demissões, eu acho que vai continuar nos próximos meses, mas vai diminuindo a quantidade. Creio que esse semestre é um semestre de ajuste e acredito que o ano que vem ele entrará crescendo a indústria do Rio Grande do Sul, porque eu acho que é mais ou menos a maturação dos projetos para começar as obras, enfim, de construção real para valer. No período de janeiro a junho deste ano, o Brasil gerou 1.300.044 postos de trabalho com carteira assinada. No acumulado de 12 meses, o saldo é de 1.727.733 empregos formais. O Brasil tem atualmente 46.817.319 trabalhadores com carteira assinada. O ministro Luiz Marinho cobrou a redução da taxa de juros pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, para que o Brasil possa atingir a meta de criar 2 milhões de empregos formais em 2024. Não há razão para não retomar de novo a redução dos juros. Então, você espera que os colegas do Banco Central, de fato, tenham um olhar do que está acontecendo na economia, no mercado de trabalho, na indústria, no mundo real, e possa retomar a redução dos juros, que isso ajuda bastante, tanto a crédito como investimento. Investimento pressupõe gerar empregos. E sem isso é difícil você falar de perspectiva. O Copom iniciou nesta terça-feira a reunião que irá definir se o país terá um novo corte de juros ou se irá manter a taxa fixada em 10,5%. A decisão será anunciada pelo Copom nesta quarta-feira. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Jonathan Ferreira. 7h13, último intervalo do Jornal Verde Vale desta quarta-feira. No próximo bloco, Goiás registra queda de quase 95% nos casos de dengue. Desenrola Fies, chega a 343 mil acordos em todo o país. E claro, espaço também para as nossas notícias locais com ele, J. Pereira. Não saia daí. A gente volta já, trazendo tudo em detalhes para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h22, já de volta com o Jornal Verde Vale desta quarta-feira, 31 de julho. O programa de renegociação de dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil FIES, o Desenrola FIES, obteve a marca de 343 mil solicitações de adesão ao programa até a última segunda-feira. As renegociações representam 655 milhões de reais de retorno para os cofres públicos. No fim de maio, o Comitê Gestor do FIES anunciou o adiamento do fim do prazo para adesão ao Desenrola FIES, conforme a resolução de número 59 de maio de 2024, publicada no Diário Oficial da União. Com isso, os estudantes de ensino superior interessados têm até o dia 31 de agosto deste ano para aderir ao programa. O Desenrola FIES é destinado a ajudar na renegociação de contratos de financiamento fechados até o fim de 2017. As parcelas atrasadas devem ser anteriores a 30 de junho do ano passado. Os descontos e condições variam de acordo com o perfil do estudante, de acordo com a Serasa.
As provas do concurso público nacional unificado começarão a ser distribuídas a partir de 3 de agosto, até a véspera da aplicação do certame em 18 de agosto. Mais de 2.100.000 candidatos vão prestar o concurso em 228 municípios das 27 unidades da federação. De acordo com o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, responsável pela aplicação do concurso, as provas estão armazenadas em local não divulgado por questões de segurança, certificados pela Agência Brasileira de Inteligência e já usado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, para armazenar as provas de edições anteriores do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. Os mais de 18.700 malotes de provas do concurso estão guardados há cerca de 3 meses, desde o adiamento do certame, devido à situação de emergência do Rio Grande do Sul, provocada pelas fortes chuvas que prejudicaram os candidatos que fariam as provas no estado. A data prevista no edital inicial era 5 de maio. E o número de trabalhadores com ensino superior cresce no Brasil. Priscila Mendes é quem traz os detalhes. Estudo realizado pela PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, mostra que a parcela de trabalhadores com ensino superior completo vem crescendo no Brasil, enquanto os grupos sem instrução ou com menos anos de estudos vêm caindo no mercado. Em 2023, de um total de 100 milhões de trabalhadores, 23 milhões tinham ensino superior completo. Em 2012, a proporção era de 12 milhões. Para Hugo Ferreira, especialista em educação e administrador registrado no CRAMG, Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, alguns fatores contribuíram para o aumento do número de trabalhadores com ensino superior completo no Brasil. Cito 4 fatores que contribuíram para o aumento do número dos trabalhadores com ensino superior no Brasil. Expansão do acesso ao ensino superior, o acesso facilitado, as políticas públicas de incentivo à educação, que acabaram transformando também pessoas que tinham uma capacidade menor de arcar com o valor financeiro das mensalidades do ensino superior. O aumento também das oportunidades de financiamento estudantil facilitou também esse ingresso. E também a valorização da educação pela sociedade, onde que para conseguir um emprego, uma colocação adequada, você precisa, no mínimo, um ensino superior. A obtenção de um diploma de ensino superior tem se mostrado uma vantagem competitiva no mercado de trabalho. Quanto maior a qualificação da nossa força de trabalho, a gente consegue gerar maiores resultados também. Resultados esses que aumentam, inclusive, o PIB do nosso país. E um outro ponto também é a diversificação de áreas de atuação e especializações. E a quantidade de curso aumentando, você precisa de maiores universidades, maior quantidade de profissionais na área de educação para poder suprir essas necessidades e fazer essas especializações para os profissionais que tanto necessitam dentro do mercado de trabalho. Para o futuro, é essencial que o Brasil continue a investir na melhoria da qualidade da educação e na criação de oportunidades para que mais pessoas possam acessar e concluir o ensino superior. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h27. A Justiça determinou a quebra do sigilo telefônico da médica Cláudia Soares Alves, suspeita de sequestrar uma recém-nascida no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Cláudia foi presa em Tumbiara, onde mora, e a bebê voltou para a família. A defesa da médica explicou que ela tem um transtorno bipolar e no momento dos fatos se encontrava em crise psicótica e não tinha a capacidade de discernir o que estava fazendo. Questionado sobre a quebra de sigilo, a defesa alegou que o processo está em segredo e não pode passar informações. Conforme decisão, o pedido foi feito pela Polícia Civil, alegando que no aparelho pode haver conversas e imagens que vão ajudar nas investigações. A juíza Natácia Lopes Magalhães aceitou o pedido e destacou que as informações vão ajudar a polícia a entender como a médica agiu. E Goiás já registrou em 2024 um total de 397.346 notificações de dengue e 339 óbitos confirmados da doença. Os casos têm apresentado diminuição mês a mês desde abril, após o fim da epidemia. Dados da Secretaria de Estado da Saúde apontam para uma redução de quase 95% das notificações na comparação entre os meses de abril e julho desse ano. A diminuição acontece de forma gradativa, com queda de 19% nos casos notificados de abril para maio,
menos 73% de maio para junho e 76% de junho para julho. Apesar da redução com o fim da sazonalidade, a pasta reforça a necessidade de atenção por parte da população com possíveis focos e criadouros do mosquito Aedes aegypti, o transmissor da doença. 7h28, o estado de Goiás promove intercâmbio social entre municípios aqui no interior. Marcelo Tavares é quem traz os detalhes dessa ação. O governo do estado, por meio do Goiás Social e da Organização das Voluntárias de Goiás, promove em julho e agosto um ciclo formativo de intercâmbio social em municípios goianos. O objetivo é fortalecer a rede socioassistencial goiana por meio da troca de experiências entre os municípios. A iniciativa é voltada para a capacitação de primeiras-damas, assistentes sociais, psicólogos, educadores sociais e demais profissionais que atuam nos órgãos e entidades vinculadas ao Sistema Único de Assistência Social em Goiás. Já foram realizados 8 encontros neste mês de julho, com a participação de 123 municípios. Ao todo, 570 certificações já foram emitidas e 334 pessoas capacitadas. As ações do intercâmbio social já capacitaram 709 pessoas em 175 municípios, com um total de 1.816 certificações emitidas em 37 encontros. Essas trocas de experiência têm resultado na melhoria da qualidade de vida de milhares de famílias goianas. De Goiânia, Marcelo Tavares para a Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h30. E abrindo as oitavas de final da Copa do Brasil, São Paulo ficou bem perto de ser o primeiro time a se classificar para as quartas de final. Na noite dessa terça-feira, o tricolor recebeu o Goiás e venceu por 2-0, abrindo uma boa vantagem no confronto. Os dois times voltam a se enfrentar na próxima semana, na quinta-feira, às 20 horas, no estádio da Serrinha, em Goiânia. Em duelo de muita intensidade, Botafogo e Bahia empataram em 1-1 nesta terça-feira no estádio Newton Santos, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Carlos Alberto e Cauli marcaram os gols ainda no primeiro tempo. A decisão da vaga na próxima fase da competição será no dia 7 de agosto na Fonte Nova. Quem vencer se classifica. Em caso de novo empate, a disputa será nas cobranças de pênaltis. Antes da decisão da vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, os dois times voltam a jogar no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. O Botafogo entra em campo no sábado para enfrentar o Atlético Goianiense em Goiânia. O Bahia joga no domingo contra o Fluminense no Maracanã. Jornal Verde Vale. Agronegócios. E a terça-feira chegou ao seu final com os preços futuros do milho contabilizando movimentações negativas na Bolsa Brasileira. As principais cotações flutuaram na faixa de R$ 60,03 e R$ 69,86. O vencimento de setembro 24 foi cotado a R$ 60,03 com desvalorização de 1,70%. Novembro 24 valeu R$ 64,03 com perda de 1,57%. Janeiro 25 foi negociado por R$ 67,59 com baixa de 1,03% e o março 25 teve o valor de R$ 69,86 com queda de 0,48%. O analista de mercado da Brandalize Consult, Vlamir Brandalize, destacou que as cotações do milho na Bolsa Brasileira tiveram flutuações negativas, mas ainda ficaram próximas da faixa entre R$ 60 e R$ 70. No mercado físico brasileiro, o preço da saca de milho também teve recuos nesse segundo dia da semana. O levantamento realizado pela equipe do Notícias Agrícolas identificou desvalorizações nas praças de Pato Branco, Sorriso, Jataí, Rio Verde, São Gabriel do Oeste e Machado, Minas Gerais. E o governo de Goiás promove cursos e cria programas para capacitar e ajudar pequenos produtores rurais. Vamos saber dos detalhes dessa ação do governo com Rafael Mesquita. Os agricultores familiares são a maioria dos produtores rurais no estado, representando cerca de 60% do total. São trabalhadores que sustentam a família com o que é produzido em suas pequenas propriedades. É o caso do Marcos Antônio Souza, de Itaberaí. Após receber o curso do programa Agro é Social, voltado para pastagem e corte de gado, ele acredita que terá maior produtividade gastando menos. Esse curso foi muito bom para a gente, que a gente fazia as coisas e fazia totalmente errado. E a partir do momento que a Emater, junto com o Agro Social, ajudou a gente, então a gente agora vai fazer melhor, para
para produzir mais, ganhar mais. A gente gastava muito, né? E não precisava de gastar o que a gente gastava. A capacitação é fundamental, principalmente para os agricultores familiares. A Cálita Roberta, produtora de leite do município de Heitoraí, sabe muito bem disso. Após receber o curso de doces cristalizados do programa Agro é Social, ela e a família começaram a ter uma renda extra com a própria produção. Não sabia fazer nada de doce. Agora já estou produzindo, estou vendendo, estou já usando leite, que eu faço o queijo, já faço a bolinha de queijo, tudo do leite lá da nossa fazenda. Chácara, né? O Agro é Social é uma iniciativa do governo de Goiás em parceria com a Emater. As capacitações foram realizadas com 25 cursos oferecidos a 573 alunos da região de Itaberaí. Desses, 438 receberam cartões do crédito social. A intenção é que os recursos de mais de 2 milhões de reais no total sejam utilizados para ajudar os pequenos agricultores a expandir os negócios, destacam o presidente da Emater, Rafael Gouveia, e o secretário estadual de Agricultura, Pedro Leonardo Rezende. Tenho dito que o crédito social do Agro é Social tem sido o maior programa do Brasil de inclusão produtiva, porque o crédito social vem justamente com esse intuito. Nós temos capacitado as pessoas da zona rural em diversas áreas, como fruticultura, apicultura, bovinicultura, avicultura, enfim, diversos cursos de arranjos produtivos. E depois nós chegamos com o crédito social para que essas pessoas possam iniciar a atividade na qual elas foram capacitadas. Nós aproveitamos mais essa edição do Agro é Social aqui para também anunciarmos o lançamento do Programa de Aquisição de Alimentos, o PA Leite. Com esse programa, o governo do estado de Goiás irá adquirir a produção de leite das propriedades rurais da agricultura familiar, realizando a imediata doação de todo esse leite que será adquirido às entidades filantrópicas. Durante a solenidade de entrega dos cartões, foi lançado ainda o Programa de Aquisição de Alimentos do Estado, voltado a produtores de leite. O diferencial é o preço pago ao produtor. Hoje o preço de mercado do leite gira em torno de R$ 2,50. O governo do estado de Goiás, como forma de fortalecer essa agricultura familiar, irá pagar um preço aproximado de R$ 5,10. E o governo de Goiás adquire o produto de agricultores familiares e o entregam diretamente a entidades sociais cadastradas pela OVG. A presidente de honra da entidade, primeira-dama do estado, Gracinha Caiado, afirma que os programas voltados a esse público são uma oportunidade para melhorar a renda dos pequenos produtores goianos. O que você tem que fazer é dar a oportunidade para que essas pessoas possam trabalhar a sua terra. O homem do campo não quer favor de ninguém. O homem do campo deseja ferramentas para poder produzir e trazer renda para sua família. Rafael Mesquita, da Agência Brasil Central.